Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science e hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso de suplementação no pós-operatório da LCA. Suplementação que eu falo aqui eu trouxe um estudo que vai trazer tanto a parte de suplementação como também a parte de anabolizantes. Então a gente vai ver um pouquinho aqui o que funciona, o que não funciona para você poder usar na sua reabilitação de LCA. E esse vídeo todo ele foi baseado nesse estudo aqui, que ele traz exatamente isso, tá? Então eu vou pegar algumas partes e mostrar para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro de tudo é o uso de suplemento à base de proteína, ou seja, whey, essas coisas que são à base de proteína. E nesse estudo aqui, primeiro ele é uma revisão sistemática, então ele pega vários estudos e vê o que cada estudo resultou, tá? Então, nessa parte do uso de suplementação com base em proteína, eles usaram quatro ensaios clínicos randomizados, tá? Que no total deu, vou ler aqui para vocês, 142 homens e 35 mulheres. E avaliaram o uso de proteína e aminoácidos ali na reabilitação do LCA. E com isso, ao final do estudo, eles viram que o uso de suplementação com a base de proteína na reabilitação do LCA aumentou a força no isocinético. Então, os pacientes, eles, ao final da reabilitação, eles tiveram um resultado melhor no isocinético, que é aquele teste de força que vocês já viram aí na internet com Hulk fazendo, Neymar fazendo, enfim, vários atletas fazendo. Então, o uso de proteína melhorou esse resultado no isocinético comparado ao grupo que recebia só o placebo, né? Então, para vocês entenderem melhor como é que os cientistas fazem esses estudos, eles querem testar o uso de proteína na reabilitação do LCA. Só que ele não pode simplesmente dar a proteína para um paciente e para outro não dá nada, entendeu? Porque o paciente que não está recebendo nada, ele não vai ter o efeito de estar tomando alguma coisa. Então eles dão um pó também, uma bebida, só que é uma bebida placebo que eles falam, porque o paciente ele tem que sentir que ele não vai tomar proteína, mas ele tem que sentir que está fazendo uso de alguma coisa, justamente para evitar esse efeito placebo. Então, o paciente ele também tem que receber algo ali para sentir que está tomando alguma coisa, está fazendo parte do estudo. Só que o paciente ele não pode saber, porque senão isso vai influenciar. Então é basicamente isso. Eles pegam dois grupos, um grupo ou três ou mais, enfim, depende do que eles vão fazer. Mas basicamente dois grupos. Então um recebe o placebo, que ele acha que está tomando proteína, e o outro grupo ele recebe a proteína de fato. Então eles viram que em comparação com esses dois grupos, o grupo que recebeu o suplemento com base em proteína ele teve uma força melhor no isocinético em comparação com o outro grupo que não recebeu nada, que recebeu só o placebo. Além disso, ele teve um aumento na circunferência da coxa, né, no perímetro da coxa. Então, é muito comum os pacientes, eles no início ali, terem a hipotrofia da coxa, né? Então, a coxa ela dá uma secada. Então, os pacientes que fizeram uso de proteína, de suplemento de proteína, eles tiveram um aumento mais significativo do que quem não fez uso. Um aumento na musculatura mais significativo de quem não fez uso da proteína, da suplementação de proteína. Além disso, o uso de suplementação com base em proteína também acelerou o processo de ganho de alguns pontos da reabilitação. As coisas, alguns pontos eles foram conquistados mais facilmente em quem usou suplementação com base em proteína. Também eles observaram a correlação com o menor uso de analgésicos, mas não necessariamente, na minha visão, não necessariamente isso foi por causa da suplementação em proteína. Isso pode ser porque a suplementação de proteína fez os pacientes conseguirem ganhar alguns pontos mais rápido. Então, isso, consequentemente, diminuiu o uso de analgésico, porque, assim, quando você consegue ganhar flexão mais rápido, extensão mais rápido, a dor para certos movimentos ela vai diminuindo. Quando você consegue ganhar força, principalmente força, né, no quadríceps de forma mais rápida, essa dor ela tende a diminuir, tanto a dor, principalmente a dor na frente do joelho. Então eu não acho que a suplementação em proteína de forma direta diminuiu o consumo de analgésico, mas de forma indireta. Por ganhar outros pontos, o consumo de analgésico foi cessado mais rapidamente. Então o paciente ele não precisou usar analgésicos por muito tempo. Além disso, eles também viram que um grupo mostrou uma maturação do enxerto melhor. O grupo que usou a suplementação com base em proteína mostrou uma maturação melhor do enxerto. Novamente, essa é uma correlação que não necessariamente pode ser de forma direta, porque na minha visão, o uso de proteína em forma de suplemento não necessariamente vai atuar de alguma forma ali
na maturação do enxerto, mas eles acharam esse tipo de correlação. Também não fizeram nenhuma outra análise mais aprofundada, mas basicamente foi isso. Eles acharam essa correlação de usar a suplementação com base em proteína com a maturação melhor, mais rápida do enxerto. Mas fica aí a dúvida, né? Novos estudos devem ser feitos para ver se tem alguma correlação aí em consumir mais proteína e a maturação do enxerto. Agora, o segundo tipo de suplemento que eles analisaram, que foi a questão da creatina. Esse, particularmente, eu achava que teria um efeito maior. Os pacientes iriam se beneficiar mais da creatina do que foi mostrado nesse estudo. Eles acharam lá, só teve um estudo que foi correlacionado que foi analisado para a creatina, que conseguiu entrar nos critérios dessa revisão sistemática, tá? Um estudo com 60 pacientes, e eles observaram que não tem nenhum efeito. Então eles pegaram um grupo que tomou creatina de fato e outro grupo que tomou um placebo. Então eles acharam que estavam tomando creatina e não viu diferença nenhuma entre os dois grupos. No estudo normal, né, da revisão sistemática, eles falam também que o número de pacientes não foi tão bom assim para analisar uma diferença, né? Foram 60 pacientes aqui, só que eles chegaram a essa conclusão que não trouxe relevância nenhuma com relação à força, com relação à composição corporal e função do joelho após 12 semanas de pós-operatório. O terceiro tipo de suplemento é a suplementação com base em vitamina. Então aqui eles viram dois tipos de vitaminas, que foi a vitamina C e a vitamina E. Foram 4 ensaios clínicos randomizados, então já foram mais estudos do que o da creatina, que foi só um, né? Mas no final, o número de pessoas que compôs o estudo também foi pouco. Foram no total 49 pessoas. Então, um número bem pequeno mesmo. E o resultado que eles chegaram, né? A conclusão que eles chegaram foi que não teve nenhum benefício e às vezes foi até pior. Então eles observaram que, eu vou ler aqui para vocês, não reduziu a inflamação porque eles tinham esse pressuposto, eles tinham essa teoria de que se usassem essas vitaminas, iria reduzir a inflamação no joelho, mas no caso não reduziu a inflamação, não melhorou a força muscular e em alguns casos pode até ter aumentado a inflamação local, atrapalhando a regeneração muscular. Então seria até interessante não usar esse tipo de vitamina no pós-operatório da LCA. E também eles também viram que no final, o grupo placebo teve o melhor desempenho nos testes de força. Ou seja, o grupo que não tomou nada, o grupo que, como eu falei para vocês, quando eles vão fazer esse teste, um grupo toma o que eles querem realmente testar, no caso vitaminas, e o outro grupo eles não tomam nada, só para ter a sensação de que está tomando alguma coisa, mas eles não tomam nada. E no final eles viram que o grupo que não tomou nada, que não fez uso de nada, eles conseguiram ter um desempenho melhor nos testes de força. Claro, isso pode ser com relação ao uso de vitaminas, que pode ter diminuído a questão pode ter aumentado a inflamação e diminuído a força muscular no outro grupo, no grupo que tomou de fato as vitaminas, ou então simplesmente o grupo que tomou nada, eles tinham realmente mais força ali do que o grupo que tomou vitamina. Mas isso aí não importa tanto, porque o que importa é o que eles falaram no final, mas o que importa é o que eles falaram no final do estudo, dizendo que o uso de vitaminas C e E não trouxe benefício algum na reabilitação da LCA. Interrompendo aqui o vídeo um pouquinho, eu quero falar para vocês da minha consultoria online, tá? A minha consultoria online é algo feito para quem teve uma lesão do LCA e do menisco e fez a cirurgia ou vai fazer a cirurgia, tá? Atualmente temos cerca de 90 pacientes de todo o Brasil só de LCA e de menisco. E a consultoria conta com tudo que você precisa para ter uma excelente reabilitação. Tem tanto a parte da fisioterapia do início ao final, com todas as fases, desde do dia 1 do pós-cirúrgico até os testes de alta que a gente faz no final. Também tem a parte de academia, você vai receber planilhas específicas para o treino de perna na academia, que é algo que eu fiz com um colega meu, que ele é personal, então é algo bem específico para quem está em processo de reabilitação do LCA. Além disso, você vai ter o suporte completo no WhatsApp, no meu WhatsApp, então você vai conversar diretamente comigo, não é com a minha equipe, não é com outro fisioterapeuta, você vai conversar diretamente comigo, a gente fazer os ajustes ideais ali na sua reabilitação, então mudar um exercício, melhorar alguma coisa, enfim, você vai ter o contato direto comigo, para tirar dúvidas também, para enviar os vídeos dos exercícios, enfim, tudo que você precisa para poder ter uma excelente reabilitação. Além disso, a gente tem a parte de retorno ao esporte, então você vai receber exercícios específicos para o seu esporte, tudo bem específico, vamos dizer que seja futebol. Você vai receber exercícios específicos para o futebol, tudo que engloba o futebol. Então, passe, finalização, defesa, corrida com mudança de direção, tudo bem específico, que a gente acostume o seu joelho na reabilitação, para quando você for jogar de fato, quando você for liberado e poder voltar a jogar, o seu joelho já esteja acostumado com isso e não tenha problemas quando você for praticar o seu esporte.
Então, caso você queira saber mais sobre a consultoria, eu vou deixar um formulário de aplicação aqui embaixo. Caso você queira fazer, preencha esse formulário aqui, que aí a gente entra em contato com você em até 24 horas. Então, eu já falei demais sobre a consultoria, vamos continuar o vídeo. E o último, que não é um suplemento, mas é, como eu falei para vocês, um anabolizante. Eles viram aqui o uso da testosterona no pós-operatório da LCA. Então eles observaram aqui, eles analisaram um estudo só, um ensaio clínico randomizado que entrou nos critérios deles, e foi um ensaio clínico que foi bem pequeno mesmo. Foram apenas 6 homens que participaram desse estudo para ver a correlação do uso de testosterona, mais especificamente de 200 miligramas por semana, antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então eles observaram ali se houve diferença no ganho de força, ganho de massa, enfim. Eles observaram que o nível de massa magra nos pacientes que usaram testosterona, ele foi maior nas 6 semanas iniciais. Só que depois, em qualquer outro ponto da reabilitação, não teve uma diferença estatística significativa. Também viram que o grupo que fez o uso da testosterona, 200 miligramas por semana de testosterona, eles tiveram um aumento significativo na força do mecanismo extensor, ou seja, na força do quadríceps, em 12 semanas de pós-operatório. Só que, depois disso, em nenhum outro ponto teve uma diferença estatística significativa. Isso é um ponto interessante, porque se o paciente ele tem uma diferença de força em 12 semanas, que ali são 3 meses e é um período chave na reabilitação do LCA, o paciente ele tem que estar com uma boa força muscular para iniciar alguns exercícios, isso é um bom sinal. Então, o paciente que, claro, puder fazer com acompanhamento médico, com tudo, ele poderia usar desse artifício, é mais uma arma no arsenal dele que ele poderia usar. Porque, novamente, como eles mostraram aqui, ele vai ter uma evolução, principalmente ali no período inicial, melhor e mais rápida. Então ele vai ter mais força, vai ter mais massa magra e isso tudo vai deixar a reabilitação mais tranquila dele sustentar. Ao invés de ele demorar mais tempo para ganhar força, ele vai ganhar força num período mais curto e, novamente, vai ter qualidade de vida mais rápido. Não que ele vai ser liberado para o esporte mais rápido, vai voltar a fazer tudo mais rápido, não. Mas ele vai ter uma qualidade na reabilitação melhor. Então, se você fosse me perguntar, sim, eu acharia interessante o paciente fazer uso disso, porque, novamente, como o estudo mostrou, traz um benefício. Então, o paciente ele vai ter uma força muscular melhor em até 12 semanas, que são 3 meses de reabilitação e que é um ponto-chave ali na recuperação do paciente. E também um ponto interessante que eles trouxeram aqui no finalzinho, que eles não observaram nenhum efeito adverso no grupo que usou testosterona. Então, mais um motivo. Se o paciente ele fez uso da testosterona e em 3 meses ele teve uma boa evolução, conseguiu ganhar mais força e tudo, e não teve nenhum efeito adverso, então isso é um bom ponto, né? Então o paciente poderia usar. Claro, novamente, com acompanhamento médico. Fazendo tudo direitinho ali, eu não vejo por que não utilizar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo falando sobre algumas suplementações e hormônios que podem ser utilizados aqui na reabilitação do LCA. Então mande para um amigo seu que fez cirurgia. Você mesmo, se vai fazer cirurgia, dê um like. Você mesmo que fez cirurgia, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer aí, que está crescendo legal. Ganhamos basicamente 100 inscritos em menos de um mês. Então é isso, espero que tenham gostado. Vou trazer mais vídeos sobre reabilitação do LCA, como vocês bem sabem, o canal é focado nisso. E é isso, até a próxima, valeu!